Olá, demoramos um pouco para retornar no nosso canal, porque tendo em vista essa pandemia, né, ficou muito difícil tudo, né? Então vamos recomeçar esse ano, eu quero fazer alguns vídeos para professores, para ajudar os pais, né? Mas hoje eu queria falar um pouco, que a gente está começando o ano, o retorno às aulas, começar por ajudar os pais alguns tópicos sobre a escolha de uma escola, né? A gente, às vezes, fala que quer uma escola moderna, que quer uma escola maravilhosa, que quer isso, que quer aquilo e tudo, mas no final colocamos os filhos nas escolas mais tradicionais, repetitivas, escola que a criança fica olhando para o quadro, copiando matéria, né? Ainda existe até professor dizer que estou copiando aqui, olha, quando eu chegar lá no final eu vou apagar aqui no começo. Eu soube disso agora e fiquei abismada, porque isso era na minha época, eu tenho 69 anos, e na minha época os professores faziam isso, diziam que ia apagar o começo para a gente concentrar na cópia de quadro, né? Mas eu queria orientar, quer dizer, dar algumas dicas para aqueles que preferem escolher melhor uma escola. A primeira coisa que os pais pensam é perto de casa. Tudo bem, perto de casa você pode encontrar uma escola boa, mas essa relação perto de casa com qualidade de educação não existe. Nem nos países desenvolvidos. Por exemplo, quando eu fui para o meu doutorado na Inglaterra, meu filho, para frequentar uma determinada escola, que era considerada a melhor da cidade, eu tinha que me deslocar. Se eu não me deslocasse, se ele não se deslocasse para ir até essa escola, ele tinha que ficar na escola de bairro, né? Então ele tinha que fazer um exame para ver se era aceito nessa escola e tudo. Se for uma escola, por exemplo, nos Estados Unidos, uma escola montessoriana, uma escola privada, também vai ter que se deslocar, vai ter que procurar essa qualidade em algum lugar. Não vai aparecer de paraquedas vizinho à sua casa. Vai ser, a não ser que você se mude para perto da escola que você escolheu. Então, qualidade de ensino não está ligado à proximidade da casa. A proximidade da casa, às vezes, pode até prejudicar, porque você começa a ficar cego sobre a qualidade em função dos benefícios que traz, da facilidade e tudo. Mas nada na vida de bom é fácil. Tudo tem que se lutar, tem que se batalhar. Então, a primeira coisa que eu diria que é importante observar numa escola é se seu filho é individualizado. Se ele é conhecido pelo nome dele, se os funcionários sabem quem é ele, se tem uma quantidade de criança que permita que o seu filho seja um indivíduo nesse mar, né, de alunos, que não seja excessivo esse número, né? Ter um material concreto. Eu começo logo assim de sola por uma coisa que Piaget diz, que o conhecimento é uma construção individual. Se ela é individual, quanto mais eu manipular as coisas que eu tenho que aprender, mais eu aprendo. Quanto mais elas estiverem virtuais, à distância, menos eu aprendo. Tem, por exemplo, aquele filme do rapaz que volta a enxergar, e ele era cego, e quando apareceu uma maçã desenhada numa revista, ele não reconheceu, porque ele só reconhecia as coisas através do tato. Ele não tinha simbolizado a maçã representada através de uma fotografia. Então, só o virtual, só o TV e tudo não dá dimensão. Então, só um professor falando, né, em vez de ser o visual da TV, é o auditivo, mas é só falando, não se aprende. Então, vê se a criança tem uma experiência direta e se o adolescente tem uma experiência direta. É preciso que as contas sejam aprendidas com grãos, com ábacos, com tábuas de prego para multiplicar, com elementos concretos, com jogos, de forma que a criança vai compreendendo essas operações e, mais tarde, por exemplo, a ciência para uma criança, para um adolescente, é fundamental. Por exemplo, uma criança, um adolescente, precisa, por exemplo, ter a noção da sinuca. A sinuca é toda uma operação lógica que depende desses jogos de mesa, jogos que você pode ter na escola e que normalmente não se tem, né? O número limitado de alunos numa sala, né? O Lauro falava em cerca de 20, se fosse um adolescente, adultos, 25. Mas uma criança, por exemplo, varia entre 15 e 20 alunos na sala, 22, por aí, no máximo. Por quê?
porque as atividades, para terem grupos, para ter movimentação na sala, para ter essa possibilidade de falar, por exemplo, se você contar, uma escola tradicional tem 40 crianças na sala, 30, se der 1 minuto para cada criança, dá 30 minutos. Uma aula tem 50 minutos, então pronto, acabou, ninguém fala. Então não existe esse falar. O que eles esperam é que a criança, que o adolescente levante o dedo, diga que não está entendendo. O adolescente não tem esse interesse, né? Então eu preciso ter um número que eu possa agitar a fala de todos para que todos tenham oportunidade de aprender a falar. Ter atividades que desinibam. A não fala ou a fala não é um dom de algumas pessoas, é uma prática, né? Então eu preciso fazer com que esse adolescente, principalmente o adolescente, né, se apresente, dance, cante, fale na sala, dê opinião, discuta, faça trabalhos orais, né, para que ele se desiniba, para que eles... Isso com a criança, né? Eu estou falando do jovem, porque é quem mais tiram tudo isso, né? O jovem acaba sentado numa cadeira copiando quadro, né? Então, é muito importante que eles façam coisas, né? Façam atividades práticas, construam um jornal. Por exemplo, a construção de um jornal é uma coisa espetacular, desenvolve o espaço, o pensamento reflexivo, um monte de coisas do cognitivo, né? E espaciais, né? Ter atividade de tomada de consciência. Tomada de consciência é a discussão sobre bullying, os valores, a moral, tudo aquilo que insere as pessoas no seu quadro social, né? Então, você não pode passar por cima de um bullying, né? Às vezes, mesmo as escolas que fazem trabalhos, né, sérios sobre isso, até que tem psicólogos e tudo, o bullying rola, né? Acontece por baixo dos panos, né? Por baixo das mesas, né? Então tem que tomar muito cuidado e procurar discutir todas essas questões. As crianças têm que enfrentar o que é a lei, o que é proibido por lei, o que é preconceito, quais são seus valores morais, o que é que tem que ser construído para uma boa convivência social, né? Essa escola deve colocar as atividades como uma forma de desafio. Nenhuma criança vem pronta para a escola, louca para aprender nada. Se você não desafiar, Piaget dizia, por exemplo, que um menino passava a tarde inteira com uma pinça arrumando selos num álbum de coleção. Isso na época dele, na minha infância também eu cheguei a ver isso, né? Meu avô era filatelista e a gente via, né, botar com a pinça, né, aqueles selos naqueles envelopezinho. E ele ficava abismado como é que esse menino que despendia tanto tempo, né, fazendo um álbum de figurinha, era incapaz de saber a capital ou os cantões da Suíça, né? Então, às vezes, a gente, se não transformar num jogo, em alguma coisa que desafie o conhecimento, que o aluno queira aprender, pelo menos numa parte, né? Claro que você não tem como fazer isso em 100% do conhecimento, mas grande parte deveria ser feita através do desafio de chamar a criança para esse conhecimento. Portanto, a metodologia, né? A metodologia que a escola vai empregar e que vai empregar mesmo, porque às vezes as escolas dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, sou montessoriano. O que é ser montessoriano? O que é ser piagetiano? O que é ser construtivista? O que é ser tradicional? O que é ser mais ou menos tradicional? Tem uns que dizem um pouquinho de cada coisa. Ah, eu peguei o melhor de cada coisa. Isso não existe, não se junta qualquer coisa com qualquer coisa. Então, tem que saber precisamente que a pessoa descreva o que é a escola. Por último, eu coloquei o prédio, porque eu acho que é o menos importante, né, nessa batalha. O prédio deve ser limpo, arrumado, organizado, bonito, deve ter um pouco de natureza, né? Porque não adianta a criança estar protegida sem pegar um sol, sem pegar nada, porque ela precisa ter um contato mínimo com a natureza, né? Então deve ter um pouco de natureza, um pouco de pátios cobertos e tudo, ter salas boas que sejam adequadas às atividades, né? E sem se preocupar com as imensidões. Às vezes você fica impressionado, tem quadra, tem isso, tem aquilo. Se você pegar o número de alunos e dividir, né, pelo número de dias letivos, o seu filho não tem nem um segundo de uso desse pátio. Em geral, os pátios, as piscinas e tudo, são usados por uma elite, né, da escola, os times, né, alguma coisa muito especial. Era isso que eu tinha para falar, espero que ajude a vocês na escolha de escola para os filhos de vocês. Muito obrigada.